Fala galera, eu sou o João Gaspar, mentor da Nexus. No vídeo de hoje vamos falar sobre a nova atualização do Nexus Trend, um dos melhores indicadores do Brasil que foi desenvolvido por nossa equipe de cálculos quantitativos. Se você ainda não conhece o Nexus Trend, clica no card no canto direito do vídeo que temos nossas aulas ensinando a instalar e utilizar este indicador. O que vamos aprender nesta aula? A estratégia Nexus Trend 2.0 atualizada, gestão de risco correta, taxa de acerto do Nexus Trend no mini índice, como realizar as ordens de entrada, stop e take profit do Nexus Trend, maiores drawdowns do Nexus Trend. Vamos para a aula. Como eu havia falado, o objetivo da aula de hoje é ensinar você a utilizar o Nexus Trend na versão 2.0 atualizada. Após algumas otimizações em nossa inteligência artificial, descobrimos um novo padrão no Nexus Trend, onde analisamos a micro e macro tendência do gráfico intraday através das barras do gráfico diário. Com isso, aumentamos a taxa de acerto do nosso operacional. Antes de começarmos, você precisa saber que o Nexus Trend é um indicador seguidor de tendência. Logo, precisamos filtrar muito bem nossas entradas para potencializar os resultados das nossas operações. Por isso é importante você seguir todas as instruções que serão ensinadas para você potencializar seus resultados. Sabendo das informações, vamos para os primeiros passos. Como um bom indicador seguidor de tendência, o Nexus Trend vai filtrar as possibilidades de tendência e te colocar nas melhores pernadas de compra ou de venda. Para isso, o nosso primeiro passo é analisar o gráfico diário, de preferência em um layout limpo, sem o Nexus Trend aplicado. Sabendo das informações, vamos para os primeiros passos. Como um bom indicador seguidor de tendência, o Nexus Trend vai filtrar as possibilidades de tendência e te colocar nas melhores pernadas de compra ou de venda. Para isso, o nosso primeiro passo é analisar o gráfico diário. Vamos colocar aqui o D. Para ilustrar melhor, vamos para o gráfico do dia 17 de novembro de 2021. Você precisa verificar todos os dias, antes do pregão abrir, como foram os fechamentos das barras diárias do índice nos últimos 2 dias. No caso do nosso exemplo, foram barras de baixa. Nesse caso, vamos operar apenas em operações de venda, onde iremos ignorar as operações de compra. Com essas informações em mãos, vamos fazer o estudo do dia 17. Vamos utilizar para operar sempre um desses gráficos. Gráfico de 5 minutos tem maior taxa de acerto, algo em torno de 75% com base nos últimos 5 anos. Gráfico de 15R. Esse gráfico tem uma taxa de acerto de 71,55%. Para quem gosta de utilizar Renko, é uma das melhores opções, porém indica operações mais curtas. Gráfico 25R. Este gráfico tem stops maiores. A taxa de acerto fica em torno de 70%, porém tem alvos maiores. Para aqueles que buscam surfar maiores tendências, é a melhor opção. Na aula de hoje vamos focar no que melhor teve desempenho nos últimos 5 anos, segundo a nossa inteligência artificial, que é o gráfico de 5 minutos. Como podemos ver, no dia 17, o mini índice abriu sinalizando compra, então não iremos fazer nada, já que as barras do gráfico diário nos sinalizam a pensar somente na venda. Nossa primeira operação de venda ocorreu por volta das 10h15, onde houve uma barra azul. Uma dica importante, sempre que tiver uma sequência de barras verdes, após o surgimento de uma barra azul, a próxima barra será de venda. Em casos onde o cenário é contrário, será o inverso. Uma outra dica importante, sempre fique atento ao cronômetro do Profit, de quanto tempo falta para fechamento da barra, o que pode ser visto no canto inferior direito do gráfico. Sempre que estiver faltando 3 a 5 segundos para o fechamento da barra, você pode enviar a ordem de compra a mercado. Nosso stop sempre ficará na linha vermelha, quando for venda, ou na linha verde, quando for compra. Uma dica muito importante, sempre coloque seu stop
de 30 a 50 pontos dessa barra, para evitar violinadas. No caso dessa operação em específico, nossa venda ocorreu por volta de 105.880 pontos e o nosso stop ficaria um pouco acima da barra vermelha, por volta ali dos 106, 160. Olha como essa dica é importante. Usar uma pequena distância de segurança acima da linha do stop do Nexus Trend. Isso nos livrou de tomar esse stop aqui. Sempre iremos buscar 500 pontos por operação. Logo, o nosso gain estaria em 5.380, aproximadamente por aqui. Com essas informações, vamos ver o que teria acontecido? Entramos vendido aqui, o preço subiu, chegou a tocar na nossa linha de stop e depois desceu pagando o nosso alvo de 500 pontos. Agora vamos analisar o risco dessa primeira operação do dia. Tivemos um risco de aproximadamente 260 pontos para um alvo de 500 pontos. Praticamente um 2 para 1, ou seja, nesta operação tínhamos um payoff positivo. Sempre busquem operações com payoff positivos. Se você ainda não sabe o que é payoff, fica atento que em breve teremos uma aula ensinando sobre esse assunto, que é um dos mais importantes do campo de gerenciamento de risco. Agora você deve estar se perguntando, beleza, 500 pontos em 15 minutos na primeira operação do dia, meta batida? Partiu praia, João? A resposta é não. Com esse operacional, vamos buscar sempre 1.000 pontos por dia. E para realizar uma nova venda, o que precisa acontecer? Vamos precisar que o Nexus Trend vire para compra, ou seja, precisamos de uma barra azul e logo em seguida de algumas barras verdes. Na próxima vez que o Nexus Trend vira para a barra azul, novamente após as barras verdes, será o nosso sinal de venda. Vamos ver quando isso ocorreu. O Nexus Trend virou logo em seguida para compra, nesta barra azul. Como vocês podem ver, é muito importante fazer os filtros de tendência, pois se a gente tivesse comprado após a barra azul das 11h20, teríamos tomado um stop, pois subiu só 300 pontos e voltou contra a gente. Por isso é importante filtrar as operações. Logo em seguida, apareceu uma operação de venda, que foi por volta das 11h50. Quando estava faltando 3 segundos para fechar essa barra azul, entramos vendidos com stop 30 pontos acima da linha vermelha de stop do Nexus Trend, ou seja, em 105.300. Como vocês podem ver, a linha vermelha de stop está em 5.270. Nossa venda a mercado teria pegado por volta de 104.630 pontos, que é a abertura desta barra aqui. E o nosso alvo, ou take profit, seria de 500 pontos, ou seja, em 104.130. Agora vamos observar o que aconteceu. Após 30 minutos, o preço foi buscar o nosso objetivo. Take no bolso, lucro de 500 pontos, que somados aos 500 pontos da primeira operação, fecharíamos com 1.000 pontos. Vamos avaliar o risco dessa operação? Tínhamos um risco de 660 pontos para um gain de 500 pontos. Esse não é um dos melhores payoffs. Seria mais ou menos como arriscar 1,50 para ganhar R$1. Algo aceitável, já que estamos operando a favor da tendência e estávamos com lucro acumulado. Porém, o ideal é sempre priorizar operações com risco-retorno positivos. Agora que batemos a meta, finalmente podemos colocar o lucro no bolso, que seria por volta de R$200 para cada contrato operado. E aí sim, ir para a praia. Agora que já entendemos um pouco sobre o operacional, vamos às regras. Sempre que estivermos vendo barras verdes e surgir uma barra azul, a próxima barra será vermelha, o que significa que é um sinal de venda. Sempre que estivermos vendo barras vermelhas e surgir uma barra azul, a próxima barra será verde, o que significa que é um sinal de compra. Sempre que houver duas barras negativas no gráfico diário, vamos priorizar somente operações de venda. Sempre que houver duas barras positivas no gráfico diário, vamos priorizar somente operações de compra. Barras diferentes. Sempre que houver no gráfico dos 2 últimos dias barras diferentes, ou seja, uma barra positiva e outra negativa,
Como por exemplo, nos dias 18 e 19 de novembro de 2021, iremos utilizar uma regra de abertura do dia anterior. Regra de abertura do dia anterior. Vamos isolar o candle do dia anterior e iremos olhar o preço de abertura desse candle. Por exemplo, o candle do dia 19 do 11, que foi numa sexta-feira, teve sua abertura em 103,025. Se o candle do dia 22 do 11, segunda-feira, abrisse acima de 103,025, iríamos operar somente na ponta da venda. Se o candle do dia 22 abrisse abaixo de 103,025, iríamos operar somente na ponta da venda. Vamos falar agora do gerenciamento de risco. Iremos buscar sempre 1.000 pontos de gain diário para 1.000 pontos de loss diário. Se a última entrada exceder o loss diário, é recomendado não fazê-la e avaliar se é melhor parar de operar nesse dia. Seu sucesso depende que você siga à risca o gerenciamento, hein? E quanto de capital eu necessito para operar? É recomendado seguir essa escala para definir a quantidade de contratos operados. Entre 750 a R$2.000, vocês irão operar apenas com um mini contrato. Acima de R$2.000 até R$4.000, vocês podem operar com até 2 mini contratos. Entre R$4.000 e R$6.000, o ideal seria operar no máximo com 3 mini contratos. Entre R$6.000 e R$12.000, vamos operar apenas com 4 contratos. E acima disso, recomendo falar com o nosso atendimento da Nexus, pois quem define as regras de gerenciamento é a nossa inteligência artificial, com base em modelos quantitativos de gerenciamento de risco, avaliando vários fatores, como por exemplo, o maior drawdown que a estratégia passou e etc. O maior drawdown dessa estratégia, utilizando nossos modelos de gerenciamento de risco, foi de R$650 de loss em um mês negativo por contrato. Então, como capital mínimo para operar o Nexus Trend, o ideal seria R$1.000. Porém, para os que têm mais apetite ao risco, podem começar com R$750 de capital. Bom pessoal, a aula de hoje fica por aqui. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal. E se você ainda não faz parte do time da Nexus, aqui na descrição tem um link para você entrar no nosso canal do Telegram. Um abraço e até a próxima!